Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much to Professor Carlini for inviting me again to come and speak with you. I feel very honoured to be here again. I just take my watch off, otherwise it'll be 6 o'clock in the evening by the time I've finished. Okay. That's me over there. Going on, I work in the James Paget University Hospital in a place called Great Yarmouth, and I'll show you where that is. On the east coast of England, several people have asked me where it is, just out there on the coast. And I also work at the university in Norwich, which is the University of East Anglia. Here is a picture of the university, quite an attractive place, built of concrete. My background is that I'm a specialist in pain management, and I was an anaesthetist up until about 3 years ago when I retired from that. I started clinical use of cannabinoids in 1993, which is 20 years ago. I took part in in fact, we did the first clinical trial of Sativex in May 2000. Since then, I've also been treating patients both within clinical trials and outside clinical trials with cannabinoids, developing an understanding of the way in which they work, the places, the types of conditions they might work in, and also how to use them properly. Just first of all, I'd like to disclose the fact that I work for the National Health Service in England full-time. I'm not an employee of a pharmaceutical company. I have no stock shares or interests in any companies. I receive fees occasionally for consultancy and speaking at meetings. I've taken part in a lot of clinical trials, mainly for GW Pharma, but not exclusively. And my research team has been supported by GW Pharma in the past. My plan to talk about, in terms of pain, is to talk about three elements. Firstly, why do we need why do cannabinoids work for pain? We talk a lot about them relieving pain, but I want to try and answer the question, why do they work for this? I want to talk about just for a few minutes, about the cannabinoids that we use for pain in the UK, and then talk about the management of patients in pain with cannabinoids that I undertake. I should, first of all, or from there, acknowledge that the presentation that Mark Ware gave this morning, que o Marco deu esta manhã, parece que ele já havia falado metade do que eu iria falar, então vou tentar ir além do que ele falou, e já que vocês viram a ótima apresentação deles, eu espero que eu possa acrescentar de alguma maneira. Bom, primeiro, endocannabinoides para a dor. Isso é algo que eu sempre gosto que as pessoas entendam, que nós sabemos que esse sistema muito bem, endorfinas e menos sobre dinofinas e encefalinas, que são os opioides endógenos. Nós sabemos como é que funcionam sobre o tecido nervoso, nós sabemos que com planta nós temos o ópio e assim nós temos a morfina, e nós sabemos que isso nem sempre é saudável, nem todas as plantas são. Vocês têm que usar com muita cautela. E daí nós temos a endorfina, que na verdade é endomorfina. E também nós temos o mesmo com cannabinoides, onde temos os endógenos. Dentro aqui do nosso cérebro nós temos a anandamida, nós temos receptores, CB1, CB2 no nosso sistema nervoso e também em outros tecidos. Nós temos canabinoides sintéticos, a planta, e temos, claro, o sistema endocannabinoide. Então, só para que vocês entendam, que possamos estabelecer alguns paralelos entre eles. Bom, isso aqui é a dor vindo de fora. Aqui está a sinapse, aqui está a medula espinal, e isso vocês podem ver a dor entrando. Mas, felizmente, quando o cérebro começa a conhecer a dor, pode
tentar inibir a dor, fazer com que possa ser reduzida. Então, há vários caminhos para isso, há várias vias para isso. Então, os sinais descem, a sinapse se fecha ou é, na verdade, bloqueada, então há menos dor ali, subindo para o cérebro. Então, é um entendimento bem básico do que ocorre quando falamos sobre essa estrutura e quando falamos sobre dor, que esse é o fundamento básico sobre a via de dor. Então, vendo um pouquinho além, desenvolvendo essa ideia, nós temos aqui os canabinoides que funcionam em várias áreas. Eu falei simplesmente do dorsal, mas temos também os nociceptores também, e reduzem aqui também as atividades dos nervos. Então, nós também temos as outras células que não estão conectadas aos nervos, que também têm os receptores CB. Então, todo o sistema endocannabinal funciona aqui na periferia. Desculpem, deixa eu voltar aqui. Mas também funciona aqui no tronco encefálico, onde pode ser inibido, e aqui controlando a tonificação muscular, e bem no centro do cérebro, aqui na amígdala, onde pode ter o alívio da ansiedade e ajudando com o distanciamento. Muitos pacientes dizem que uma maneira que eles percebem que a cannabis, os canabinoides ajudam é não fazer muita diferença na dor, mas fazendo com que eles se sintam distanciados da dor, eles conseguem lidar melhor com ela dessa maneira. Isso por razão do impacto. Claro, há outros locais aqui no cérebro onde canabinoides podem agir e o sistema endocannabinoide está ativo. Então, nós temos aqui o papel, função dos canabinoide endógeno, que é, primeiro, inibir algumas atividades, bloqueá-las. Nós não somente controlamos aqui os nervos, mas também ter uma modulação da inflamação, controlando a inflamação e os nervos também. O Di Marzo sugere esses 6 pontos que os canabinoides podem atuar: relaxar os músculos, controlar a dor, fazer com que esqueça coisas indesejáveis, proteger os tecidos, especificamente tecido nervoso, e também pode regular o apetite e também regular o nosso sono. Então, são pontos importantes que ajudam a controlar o sistema nervoso. Bem, as origens da dor e que tipo de dor que nós temos. Aqui nós tínhamos como título dor neuropática e miopática. O que eu digo, e eu uso o termo aqui, nociceptivo, ou seja, a dor em tecido já com dano, ou seja, por meio de uma lesão ou algum tipo de disfunção com o músculo, mas o sistema nervoso está funcionando bem. E também há a dor neuropática, onde o sistema nervoso sim tem uma lesão. Aqui nós podemos ver uma neuropatia, por exemplo, a diabética, como nós estamos podendo ver com amputação, com alguma pressão em algum nervo, ou esclerose múltipla, que tem um efeito aqui na espinha dorsal, ou algum tipo de lesão na espinha dorsal, onde existe ali a pressão nos nervos. Então, não é exatamente fácil entender por que isso ocorre, pode ser idiopático. Nós sabemos que se a dor está ali por muito tempo, daí nós temos a característica da dor neuropática. Então, apesar de termos essa diferenciação, é de grande ajuda no início, mas ao termos a dor por um longo período, eu percebo que o ponto é lidar com a dor em si, não com um entendimento da variação dessa dor. Se avaliarmos a esclerose múltipla, uma das coisas que nós precisamos entender é entender por que eles têm dor, e pode haver várias causas para isso no sistema nervoso. Pode ter dano ao cérebro, à espinha dorsal e aos músculos viscerais, como por exemplo a bexiga, que pode estar ali
danificada, então há espasmos na bexiga, pode ter fraqueza mecânica ou imobilidade. Então eles sentem desconfortáveis quando estão sentados durante muito tempo. Eles podem ter espasticidade, espasmos de músculos somáticos, onde gera muita dor, cãibra, e às vezes pode não ser relacionado à esclerose múltipla, mas outras coisas, e claro, aos fatores psicossociais. E esclerose múltipla é uma doença difícil, nós sabemos que alguns aqui já vivenciaram isso, e é uma doença extremamente desagradável. Quando estamos falando sobre tratamento de dor, este é o meu programa aqui. Um dos pontos principais quando nós falamos sobre os médicos que esquecem de falar é conversar com os pacientes explicando qual é o problema, para que eles possam entender a realidade da sua doença e que pode ser feito, e ser muito realista no sentido que pode ser feito. Fisioterapia é muito importante, especialmente quando falamos sobre coluna, espinha dorsal. Vou falar sobre isso depois. Quando nós falamos sobre acupuntura, outro tipo de terapia complementar alternativa também, intervenções também. Muitos médicos gostam de utilizar esteroides por meio de agulhas. Terapia cognitiva comportamental também é muito utilizada, e também terapia de suporte, ajudando as pessoas em casa, com ajudas para o dia a dia. E daí a farmacoterapia. A farmacoterapia é onde nós estamos abordando agora. E aqui, eu acho que é importante essa ligação ao sono. Se você não dorme, é muito difícil controlar a dor que não deixa você dormir. Então, uma vez que isso ocorre, você tem muitos problemas. Então, gostaria de falar sobre a farmacoterapia e vou levá-los adiante aqui. Tenho mais um diagrama que eu quero mostrar para vocês. É importante entender o seguinte: nós falamos de muitos medicamentos que são usados. Eu gosto de entender por que eles são usados. Vamos começar, então, vendo, bom, o nervo que vem aqui de fora. Esse é o mundo externo. Aqui temos, então, a medula óssea, a sinapse, chegando até o cérebro. E o nervo descendo assim até aqui, que vem do cérebro, que ajuda a controlar aquilo que acontece aqui na sinapse. Esperamos, portanto, que a dor, quando é grave, acabe sendo reduzida, fortemente reduzida aqui. O que podemos fazer no mundo externo? Podemos usar capsaicina, um outro medicamento medicinal excelente, como o chile também pode ser usado como alimento. Temos a lidocaína, temos os canais também de sódio dos nervos, carbamazepina, fenitoína, para quem tem epilepsia, os canais de gabapentina é o único novo medicamento realmente que temos para controlar a dor nos últimos 30 anos. Temos também outros medicamentos parecidos, são variações sobre o mesmo tema, mas este seria o único, na verdade, a gabapentina e lamotrigina, até o surgimento dos canabinoides. Temos também uma gama de medicamentos que afetam o sistema descendente do cérebro, especificamente opioides e os antidepressivos. Temos citamina também, um anestésico, um agente anestésico. Não é fácil de usar esse medicamento. Os canabinoides também atuam pré e pós-sinapticamente e em outras áreas também, aqui nas células gliais, mas eu não quero entrar em detalhes dessa natureza. Então, nós estamos usando outros medicamentos e espero que estejamos usando esses medicamentos de forma controlada. Os médicos geralmente acabam usando sem pensar muito, mas isso significa que o que eu e outros estamos tentando fazer estou usando alguma coisa para controlar a inflamação tisular. Temos então os AINES, os anti-inflamatórios não esteroides, canabinoides. Quero reduzir a liberação dos transmissores com gabapentina ou pregabalina, aumentando a inibição para melhorar o sono, talvez com canabinoides. A mitriptilina pode ser útil nesse caso. Ou seja, vamos construindo um programa lógico de
controle da dor, tratamento da dor. Então, isso tem a ver com a dor. E os canabinoides, o que aqui está disponível hoje? Nessa área, eu comecei a usar nabilona já há 20 anos, continuo usando até hoje. E concordo com tudo que o Marco falou sobre nabilona esta manhã, hoje de manhã. E outro medicamento também está disponível para uso em estudos clínicos primeiro e poucos anos depois foi também usado clinicamente, é o Sativex. São os dois principais. Eu queria falar também do cannabis das ruas, que é muito usado por vários pacientes que usam cannabis. Eu acredito que nós deveríamos, quando o paciente chega e fala, olha, eu estou usando cannabis, a erva, nós, como médicos, devemos apoiar o paciente, aconselhar, orientar o paciente. Então, se o paciente está usando o cannabis, a erva, temos que orientá-los, ajudá-los a usá-lo com segurança, com cuidado e de forma adequada. Existem muitos estudos clínicos, eu não vou falar especificamente de todos eles. Temos então estudos sobre esclerose múltipla, que foram ampliados para neurologia, artrite reumatoide, e câncer, por exemplo, vários outros. Ou seja, há muitos estudos disponíveis, alguns com resultados muito eficazes, outros menos. Ou seja, estamos falando de uma curva de aprendizagem, na verdade, nesses estudos sobre esclerose múltipla. O controle dos sintomas da esclerose múltipla. Não existem muitas pesquisas, na verdade, não existiam muitas pesquisas até 15 anos, mais ou menos. E muitos dos trabalhos que vemos aqui foram feitos para realmente tentar encontrar a metodologia certa. Os primeiros estudos não aplicavam a metodologia adequada. Realmente temos então aqui esses trabalhos todos, os estudos de longo prazo, principalmente com duração de 1 ano e meio, 2 anos, são muito importantes, porque nos mostram, nos ajudam a entender realmente o aspecto da segurança também. A dor, bom, falamos muito sobre esclerose múltipla e sem dúvida ela provoca vários tipos de dor. Em primeiro lugar, nós devemos analisar esse aspecto, a dor, apropriadamente, para depois decidir qual vai ser o tratamento ideal. Dor relacionada ao câncer. Bom, para mim, ela difere muito pouco como patologia de outras dores não malignas. Tem a dor neuropática, nocisséptica. A única diferença é que os pacientes vão ter uma vida mais curta, pacientes que têm a doença, pacientes que têm dor nociceptiva há muito tempo, como a Juliana, que esteve aqui, já falou, passam uma vida convivendo com a dor, né? Por causa da natureza do problema dela, da coluna. Vejo muitos pacientes com dor nas costas, o que é realmente terrível. Temos, então, vários tipos de dor neuropática, temos trabalhos, estudos aqui no plexo braquial e abulsão de plexo braquial. Temos, então, uma condição, uma afecção terrível relacionada com uma dor fantasma terrível que passa pelo braço, muito difícil de tratar. Apenas um estudo clínico foi realizado. E existem outros medicamentos que realmente não tiveram um efeito para ajudar. Os canabinoides, claro, vem sendo usado para neuralgia trigeminal, em 1800, dano também na coluna espinal, na medula espinal. Falamos de 1 ou 2 pacientes, por exemplo, alguns casos que eu venho tratando neuropaticamente com canabinoides. E temos a dor nociceptiva nessa área que nós ainda não mergulhamos, não nos aprofundamos. E existe um pequeno estudo na artrite reumatoide que demonstra que canabinoides não só aliviam a dor, mas também modificam
a doença em si, reduzindo a inflamação. Isso é muito interessante, porque demonstra que os canabinoides têm um efeito mais extenso sobre a inflamação, além da dor, das propriedades de dor. E a fibromialgia, o paciente ao qual eu me referi há pouco tempo, alguns acreditam que seja uma deficiência, uma síndrome de deficiência, porque os corpos se tornam menos sensíveis, mas não produzem o canabinoide, de certa forma. Tem 1 ou 2 pacientes que responderam bastante bem ao uso de nabilona nesta condição. E há um estudo também de fibromialgia com nabilona no Canadá. E no caso da dor crônica, numa clínica, vem muitos pacientes que não, realmente, para quem não encontramos respostas simples, tanto em termos de entender a dor como de tratar a dor. Para que você tenha uma ideia, no caso de enxaqueca grave que não responde ao tratamento como dor perineal, eu tenho um paciente que tem uma dor terrível perineal e tem um certo alívio com Sativex, e a dor na coluna, a dor espinal também, principalmente após uma cirurgia da coluna, uma cirurgia mal sucedida. Nos primeiros pacientes, tivemos um certo sucesso com Sativex para controlar a dor nas costas, a dor lombar. Muitos pacientes estão desesperados, estão no fim da linha, já tentaram de tudo, não encontraram alternativas, o tratamento não foi eficaz, foi insuficiente até o momento. E quase todos, na verdade, todos os estudos com Sativex foram realizados acrescentando o Sativex usando o Sativex como combinação com outros medicamentos para esclerose múltipla. Os pacientes não pararam de tomar o medicamento. O Sativex, na verdade, começou já num momento difícil. Os pacientes não tinham bons resultados com o medicamento. Não foi que nós pegamos novos pacientes e demos um ou outro, não. Estavam tomando já tizanidina, baclofeno, gabapentina, opiáceos, e além do seu medicamento regular, acrescentamos o Sativex. E temos, os críticos acabam não percebendo ou não, na verdade, atentando ao fato de que tenha sido assim. Temos aqui a coluna de um dos meus pacientes, mas não é do Google. É uma imagem do Google, mas dá pra gente entender. Ela fraturou a coluna num acidente de carro, ficou paralisada, daí para baixo, não sentia nada desse ponto para baixo. Mas a parte inferior do corpo, ela sentia como se estivesse fritando em gordura, sabem? Fervendo na gordura quente. Ela tinha essa sensação, só para vocês terem impressão. É esse o aspecto de um membro depois de ser queimado na gordura quente. É realmente desesperador. Eu já vou tirar essa imagem daqui. Mas realmente é uma situação muito difícil. Ela sentia esse tempo todo, à noite, gritava de dor, não conseguia dormir, o marido não conseguia dormir, claro, e ela queria ir para a Suíça para fazer eutanásia. Ela estava nesse nível, ela já havia tomado medicamentos como estado no hospital, então conseguiu sim um certo alívio com nabilona e Sativex, com a dose baixa, e a dor foi reduzida de 10 para 8. Não foi grande coisa, ela falou que foi o suficiente para que ela conseguisse suportar a dor. E aí, quando eu conversei com o marido, ele falou, eu perguntei se ele estava dormindo melhor, eu perguntei como está dormindo, ele falou, estou melhor. Eu falei, e ela também. Então, consequentemente, ele passou a dormir melhor. São histórias realmente interessantes. Nós completamos um estudo sobre o uso de nabilone no Reino Unido, com 8 hospitais que usam nabilone. Foi um estudo observacional para que é usado, analisamos os dados dos pacientes, o seu estado. Então, esse é um aspecto. Nós vimos 232 pacientes em 8 hospitais
Observamos os pacientes por 5 anos e encontramos que a dor era o principal fator em 91% dos pacientes. Neste paciente estava associado, claro, a espasmos e espasticidade e, claro, também pacientes com esclerose múltipla e mais alguns problemas. A nabilone pode ser usado para náusea e vômito. Apenas 3 pacientes usaram para a licença específica. Os outros todos usaram por outros motivos, que não da indicação de bula, porque nem todos estão preparados para realmente não seguir apenas a indicação de bula. Passam a usar medicamento de maneira inovadora para outros fins no Reino Unido. No nosso hospital, numa certa ocasião, usamos mais nabilone do que em qualquer outra parte do país, do que o país inteiro junto. Não era realmente muito, raramente era usado nas outras regiões, mas hoje vários hospitais usam para aliviar a dor. Nabilone e Sativex, portanto, vem usando não apenas para esclerose múltipla, está licenciado como medicamento, tem qualidade, é eficaz, já está padronizado, regulamentado, temos muito conhecimento sobre o medicamento hoje. Desculpem. Pronto. E também usamos muito off-label, sem indicação de bula. É ético? Sim, é. Quando não há alternativa e quando é usado com segurança, da forma certa, é ético. E eu diria também que tem um aspecto importante. Conforme nós fomos coletando informações, e eu vou falar disso novamente daqui a pouco, fomos registrando os benefícios de usar sem indicação de bula, sejam os pais, ou os pacientes, ou os próprios médicos. Fomos coletando as informações e fomos, assim, formando um banco de dados, encontrando novas formas de uso, fazendo novos estudos. A informação não é desperdiçada, ela é usada e ela é muito valiosa para que decidamos os próximos passos. E eu sinto que, na verdade, os estudos clínicos padrão, duplo cego, placebo, controlados, vão, claro, continuar, mas também devem continuar lado a lado do uso realmente que tenha compaixão, que tenha um olhar de compaixão. Perguntaram, houve uma discussão se era ético, se os pacientes estivessem se beneficiando, poderiam continuar usando o Sativex para manter os sintomas sob controle. Canabinoides para pacientes, bom, rapidamente já estou terminando. O uso do Sativex, para quem não tiver visto, é um spray. Então, alguns pensam que é inalado ou que é atomizado no nariz. Não, é um spray que é usado embaixo da língua ou realmente na bochecha, por dentro da boca, fica aí por alguns minutos. É crucial que as pessoas entendam. Temos aqui os níveis plasmáticos, a concentração plasmática, THC aqui. Ao inalar, o THC, o Sativex, ou o que for, você vai ter esse efeito, esse pico alto aqui. E é a administração sublingual que nós usamos de Sativex. Vemos aqui uma grande diferença, né, no nível de THC. E o outro ponto importante é a titulação. Uma vantagem do Sativex é que é possível titular lentamente, com precisão e também personalizar, porque é dado inicialmente no período da noite. Os pacientes, de forma geral, preferem começar à noite, depois passam a usar também de dia. Começam à noite, vão aumentando também do dia e às vezes mais de uma vez por dia, para realmente acertar para cada paciente, o que cada paciente precisa. Ou seja, o médico tem que passar um tempo com o paciente, periodicamente, até acertar essa dose, para ver se há um benefício real ou não. Então, a titulação é uma palavra muito importante. Titular corretamente para evitar efeitos colaterais e customizar, personalizar. Os pacientes vão usando até que chegue um ponto que vão ter efeito colateral. Não querem ficar imobilizados por causa de dor e depois passar para chegar a um ponto em que vão ficar sem mobilização por causa do canabinoide. É preciso ter muito cuidado. Os efeitos colaterais são iguais
ao de qualquer outro medicamento que chega no cérebro. Tem, então, a tontura, a sonolência, e se ele tomar excessivamente, vamos dizer para o paciente deitar por 2 horas e passa, o efeito passa, melhora. Também tem outros efeitos colaterais, como pânico e ansiedade, menos comuns, muito raros. Eu nunca vi um caso. Euforia, só se o paciente tomar uma quantidade muito grande, é muito raro. Também a adição, não vi nenhum paciente que eu poderia dizer que ficou viciado, que se tornou adicto. Também temos o comprometimento cognitivo, a esclerose múltipla provoca, sim, comprometimento cognitivo, danos ao cérebro. E eu diria também, eu já ia dizer isso antes, que a dor crônica também acaba comprometendo, danificando o cérebro. Existe um trabalho de Oxford agora que trata de demonstrar o dano causado pela dor crônica, de qualquer fonte que seja, o dano que acaba provocando. Não entendemos ainda totalmente todas as implicações, mas é preocupante, na minha opinião, e nós devemos procurar, também por causa disso, controlar melhor a dor. Psicose não é um problema. Se os pacientes começarem a desenvolver sintomas psicóticos, devemos também pesquisar se há uma infecção. Já vimos pacientes com esclerose múltipla que apresentaram uma infecção urinária grave também. Com antibiótico dá para resolver o caso. Apetite aumentado, não. Bom, ocasionalmente, as pessoas que sentem muita fraqueza nas pernas, talvez dependam da espasticidade para conseguir levantar, e se tomarem muito antiespasmódico, podem apresentar um colapso dos membros. O uso de longo prazo, temos esse estudo também de Wade, de 1 ano e meio, não demonstra evidência de tolerância. Com o passar do tempo, de fato, nós percebemos que o uso do canabinoide, na verdade, vai decaindo lentamente. Mas, se o paciente aumentar, aí sim é um problema. Então, esse paciente falou para mim que são as pequenas coisas que fazem a diferença. Ela tinha esclerose múltipla e quando voltou, depois do estudo com Sativex, falou, olha, eu não tenho mais fadiga, tenho mais energia, minha enxaqueca parece também ter parado, eu tive uma crise, durmo melhor, não tenho espasmos, não tenho que levantar à noite para urinar, tenho mais equilíbrio. Então, todos esses aspectos, na verdade, talvez não fossem considerados muito significativos em um estudo clínico, os espasmos, por exemplo, sim, a enxaqueca, mas todos juntos, bom, indicam uma melhora importante na qualidade de vida. Nós devemos pensar, então, em avaliar os pacientes, sejam pacientes ou familiares, avaliar os sintomas epiléticos, pacientes epiléticos. Nós temos que coletar dados. Se estivermos realmente, se não estivermos seguindo a indicação, se estivermos usando o medicamento sem indicação de bula. E outro aspecto que ficou muito claro foi que os médicos não escreviam muita informação sobre quanto medicamento estava sendo usado e qual era o efeito do medicamento. Talvez sejam apenas os médicos ingleses que são preguiçosos, não sei. Mas nós não estávamos escrevendo o suficiente, relatando quais eram os resultados, os desfechos daqueles medicamentos sem indicação de bula. E por isso eu diria que é muito importante, é crítico avaliarmos a dose, a dosagem, os sintomas específicos, quais sintomas estão sendo aliviados. Isso pode variar de um paciente para outro. Efeitos colaterais. E, desculpem, isso aqui está muito sensível, o botão. E outros sintomas também, o que os pacientes fazem, atividades dos cuidadores, como eles estão, então, administrando os efeitos colaterais, com que medicamentos, esses aspectos gerais, mas que são dados críticos. Muito importante. Se vocês usarem canabinoides, por favor, comecem a coletar esses dados que são de vital importância para que nós possamos desenhar os próximos estudos clínicos e à noite. Então, vários cuidadores me relataram isso. Quando perguntamos aos cuidadores, também em outro estudo sobre qualidade de vida,
Eles disseram que o paciente passou a dormir melhor e os cuidadores também, porque os espasmos foram reduzidos, eles não eram chutados, não recebiam soco do cônjuge, o cônjuge não ficava inquieto à noite, não tinha que levantar muitas vezes para ir ao toalete, levantava uma vez, não seis. Então, realmente, o benefício para os cuidadores também é muito importante, para que eles possam continuar realmente ajudando, apoiando o paciente. E, finalmente, os médicos. Nós devemos, já foi dito hoje, ajudar outros prescritores a usar os canabinoides de forma adequada, a entender os canabinoides. Já tivemos vários problemas com a má prescrição de opioides, problemas suficientes. Então, o problema do estado, da situação atual, né? A legislação de cada país é diferente. Vocês, claro, sabem quais são os aspectos aqui do Brasil. Responsabilidade no momento de orientar. Temos a responsabilidade de falar com os nossos pacientes sobre o uso ilícito do cannabis medicinal, né? Temos que abordar esse aspecto. Devemos também entender a mídia, os políticos, o que eles fazem, o que eles dizem, o que sai no jornal. Realmente, isso pode ter efeitos adversos muito sérios no avanço dessas questões. E para todos que trabalharem em universidades, pelo amor de Deus, nós temos que acordar. As pessoas têm que começar a se informar sobre os canabinoides, se educar. Então, se não ensinarmos sobre endocannabinoides, por que vamos ensinar sobre o coração? Vamos deixar o coração para lá, ou o sangue para lá também. Isso aqui faz parte da fisiologia normal. E as pessoas precisam ter esse entendimento de todos os seus papéis e implicações. E, finalmente, o grande problema, né? O grande problema, desculpem, eu não encontrei aqui o símbolo para o real, para a moeda do Brasil. Mas tudo bem. Bom, caso vocês pensem que eu já sei de tudo, daqui a 4 dias eu terei uma reunião com o Comitê de Ética do nosso hospital sobre a quantia que eu estou gastando nos pacientes que eu venho tratando com canabinoides e o custo para a nossa economia local, para o nosso setor de saúde local. Não é só aqui que tem problema de orçamento, é em todo lugar. Todos nós temos que encontrar uma forma de superar esses obstáculos, nós não podemos ignorar o problema, porque se a gente acertar todo o resto e não conseguir lidar com essa parte para os nossos pacientes, não vamos chegar em lugar nenhum. Então, finalmente, aqui cheguei ao fim. Lembram do O'Shaughnessy? Lembrem dele, ele falou sobre o cannabis, trouxe o conhecimento da Índia em 1839 e viu que era um anticonvulsivo de grande valor. E ele foi um líder importante, começou a usar e promoveu entre vários outros médicos em Londres, começaram a usar, a experimentar. Eles escreveram os resultados observacionais. Se vocês consultarem o periódico britânico médico, vocês vão ver como é que os médicos usavam o cannabis para tratar esses pacientes. Então, são dados muito importantes. Ele foi um grande pioneiro, até prescreveu para a Rainha Vitória, vejam só, né, que não tinha um humor muito bom lá, né? Não era famosa pelo bom humor, mas ele foi um pioneiro, ele fez isso porque sentiu que era preciso fazer alguma coisa e mudar realmente a situação. E eu segui os seus passos, venho seguindo os seus passos. Esta foto aqui, que é incrível, é a foto do primeiro anestésico que foi aplicado no Massachusetts General Hospital. Éter para um paciente para operar o pescoço. Então, muito éter, e o cirurgião, ele já está anestesiado e o cirurgião está aí procedendo com a cirurgia. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Foi no final de outubro de 1846. Em janeiro de 1847, 4 meses depois, um cirurgião num hospital que é próximo de onde eu moro, começou a usar éter como anestésico. Ou seja, então ele atravessou o Atlântico e chegou até a região onde eu vivo. E aquele cirurgião falou: essa é uma excelente ideia. Eles foram pioneiros, esses caras aqui, o cirurgião também. Na minha cidade foi pioneiro e houve muitos outros pioneiros. E eles disseram: isso aqui é importante para os pacientes, eu vou estudar mais essa substância, vou tentar usá-la. E vejam onde nós chegamos, onde chegamos hoje, né? Não podemos nem imaginar uma cirurgia sem anestésico. Foi uma longa jornada até agora,
com canabinoides nos últimos anos, mas temos ainda um longo caminho a percorrer. Eu quero agradecer vocês, muito obrigado por sua atenção, por estarem aqui e me ouvirem. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer as nossas tradutoras. Muito obrigada. Queria agradecer a palestra do professor Northcutt. Ele fez uma apresentação muito interessante, muito informativa, desde os princípios dos princípios relacionados à fisiopatologia da dor, até os locais onde agem as diversas medicações, fundamentando como entram do ponto de vista neurobiológico a questão da utilização dos canabinoides, e isso acrescido de uma experiência clínica muito importante. A experiência clínica dele é algo consistente e é interessante, porque a gente vê a apresentação dele e a gente tem a impressão que a gente esquece que a gente está falando de algo que não é um remédio ainda, que deveria ser, mas que não é ainda. Mas ele tratou isso como uma medicação tal como ela deve ser tratada, e isso permitiu toda uma maneira dele poder realmente dominar a questão do manejo terapêutico, que eu acho que é uma outra questão que fica bastante comprometida, né? Ou seja, se a substância tem essa carga, se os canabinoides, se a maconha tem essa carga tão negativa associada a ela, a gente não consegue nem falar dela e nem lidar com naturalidade e nem ensinar aos médicos a prescreverem e a nem poder discutir o assunto, né? A gente sempre, nós como pesquisadores, a gente se ressente mais da falta de campo para a pesquisa e quanto que a pesquisa fica obstruída, mas também a questão da possibilidade do uso terapêutico, enquanto a gente não tem pesquisas mais sólidas, mais consistentes, também fica bastante comprometido. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Northcutt por essa contribuição fantástica. Gostaria de retomar a mesa e recompor a mesa, Maria Antônia. Acho que a Juliana pode ficar ali, se alguém tiver perguntas para ela, a gente leva o microfone até ela. Se quiser, fica à vontade. Então, a gente abre para as perguntas e gostaria de só pedir às pessoas que fizerem perguntas que procurem ser sucintas para a gente poder ter o maior número possível de perguntas. Boa tarde. Pergunta para o professor William. No tratamento de dor crônica, normalmente nós utilizamos múltiplas drogas. Existe alguma droga que o senhor acredita que seja contraindicada como associação a cannabis? Quer dizer, algum remédio que a gente não possa realmente utilizar, que seja perigoso utilizar no paciente e uso de cannabis simultaneamente? Obrigado. The answer is very quick. Sorry. You just take off your headset, otherwise you'll be listening to me in Portuguese. Right, okay. Yeah. Thank you. The answer is very quick. Bem, a resposta é bem simples, não. Nós não observamos nenhum tipo de interação com nenhuma droga e com todos os estudos, com canabinoides, com os anáides, opioides, diazepam, desculpem, e outros tríciclos, os TCAs e todas as drogas que são utilizadas, e nós sempre somos muito cautelosos nesse sentido. Por isso que é importante a titulação, porque as drogas em si podem sim causar sonolência. Nós sabemos que uma delas causa sim. Então, a dose de canabinoide correta, às vezes é difícil chegar a ela e precisamos ser cauteloso. Mas a maneira como nós temos a escala nos mostrou ser muito bem sucedida, e nós no início estávamos muito animados e tivemos 2 pacientes que tiveram que deitar durante 2 ou 3 horas, mas enfim, hoje em dia nós não temos mais problemas desse tipo. Então a resposta,
rápida para sua pergunta é não. Nós começamos com Sativex ou Nabilone e uma vez que há bom resultado, nós começamos a tirar as outras drogas. Então, é um estágio bem gradual, você coloca uma, vai retirando uma, ou duas ou três drogas e assim a gente vê aonde podemos chegar, mas não há uma estrutura já fixa para ser utilizada ou contraindicação, não. Professor William Queria saber a Knockett, please, experiência I'd like to clínica know your do clinical... Sativex em epilepsia e na neuropatia diabética. E na neuropatia diabética, se a glicemia elevada tem a ver com a efetividade do Sativex. Bem, eu não tenho experiência com epilepsia. Me pediram há 2 anos se eu poderia me envolver ou pelo menos estar um pouco envolvido com o tratamento com uma criança com epilepsia. Eu falei não, porque eu não tinha experiência com isso na época. Então, eu podia ser um consultor na época, enfim, mas eu não tinha experiência. A gente precisa saber que precisamos praticar a medicina de maneira segura. E quando nós falamos sobre neuropatia em diabetes, eu posso dizer que vi já vários pacientes com Sativex, onde eles são pacientes que tiveram nenhum tipo de resultado com nenhuma outra droga. Talvez 1 ou 2 mostraram benefício, sim. Mas, para falar a verdade, eu acho que a neuropatia diabética, em geral, é uma condição difícil de se tratar de maneira bem-sucedida e eu não tenho conhecimento em relação a ser mais difícil em relação ao nível da glicemia, mas, em geral, não é fácil. Essa condição não é uma fácil de ser tratada, não. A minha pergunta é para o Dr. William também. Dr. William, eu gostaria de parabenizá-lo pela palestra, como sempre, muito clara, objetiva e direta, e pelo trabalho desenvolvido nos 20 anos com canabinoides. E tem também minha pergunta é direta. O senhor trabalhou com Nabilone e com Sativex, e isso foi uma contribuição muito grande para toda a desmistificação do que é do potencial da cannabis. Mas o Sativex apresenta o problema do custo, e o senhor tem próximo, ali na Holanda, o Bedrocan, que é também um medicamento oficial, aprovado, e o custo por miligrama de THC no Bedrocan é 20 vezes menos que o custo do miligrama de THC ou CBD no Sativex. O senhor chegou a desenvolver algum trabalho com o Bedrocan? E se não desenvolveu, qual o motivo? Tem algo a comentar sobre o Bedrocan? A resposta é não. Bem, não. Eu sei as pessoas que trabalham com o medicamento na Holanda e que é uma das pessoas principais que trabalham com esse medicamento, mas ainda não chegou ao Reino Unido. Depende deles de entrar no Reino Unido e pedir um registro na agência local. Mas a dificuldade é que, apesar de terem feito pesquisa detalhando um pouco mais sobre o produto, eu não conheço nenhuma pesquisa significativa no sentido da sua eficácia numa situação clínica real. Eu acho que isso é limitante para ser aprovado no Reino Unido. O Reino Unido é bem rígido. Foi difícil com o Sativex. Só para que vocês tenham uma ideia de como foi difícil com o Sativex no Reino Unido, o Mark Ware disse hoje de manhã que eles tiveram o registro do Sativex no Canadá, que na verdade começaram em 2005, né? Mas com todo o trabalho que foi feito no Reino Unido, que foi permitido esse registro. E quando nós conseguimos o registro no Reino Unido, 2010, para vocês entenderem a diferença, quando estamos falando sobre os políticos,
as autoridades reguladoras, então é difícil. Então eu gostaria de fazer algum trabalho com esse medicamento sim, mas eu ainda não recebi nenhum tipo de iniciativa deles, eu não sei qual é o plano comercial deles para levá-lo ao Reino Unido. E não há ninguém no Reino Unido, pelo que eu sei, que esteja com qualquer tipo de planejamento para trabalhar e plantar isso além da GW Pharma, que vem fazendo um plantio cada vez maior. Desculpe. Boa tarde, para o Dr. William Notgut também. Eu sou pesquisadora do CEBRID, trabalho com o professor Carlini já faz um tempo, e eu trabalho com modelos animais, mas eu estudo transcariofileno, que é um agonista CB2, em modelos de dor neuropática também. E eu queria saber o que o senhor sabe sobre drogas que atuam especificamente em receptores do tipo 2, canabinoides do tipo 2, no tratamento da dor neuropática. Yeah, not very much. Não muito. Eu acredito que precisamos entender que estamos no início de entender os canabinoides e sua utilização clínica. Eu sei que os modelos animais nos guiam, mas nem sempre nos dizem o que seria o melhor e o que deve ser feito e o que vai funcionar para os nossos pacientes. Alguns pacientes com dor neuropática, percebemos que o Sativex funciona muito bem. E para outros com dor neuropática não funciona. Então, para responder à pergunta de por que o tratamento funcionou para um e não para o outro, eu diria que é um mistério. Eu já sentei com os pacientes e já estou com eles há 30 anos tentando entender por que o tratamento que eu queria que funcionasse com um não funcionou. E às vezes ocorre exatamente o oposto. Você fala, tá bom, tenta isso aqui, daí, puxa, funciona. Então, eu acredito que há muita pesquisa a ser feita. E eu estava conversando com os meus amigos ontem à noite, dizendo, olha, quando vocês estiverem ali à frente do computador na internet, entre no Google Scholar, e escreva morphine, ou morfina, que foi purificada há 200 anos. E no último ano, veja quantas vezes isso foi tema de artigos, 900 vezes, e o Sativex, 14 vezes. Então, há muita pesquisa a ser feita em relação a isso para que possamos entender mais, mas eu não consigo nem responder a sua pergunta, essa é a resposta. Boa tarde. Professor Notgut, I'm here. Eu gostaria de voltar a uma pergunta que tem feita relacionada com as interações. Em tratamento de epilepsia refratária, eu estive trabalhando lá no Colorado, e uma das instruções que são dadas aos pacientes é a necessidade de tirar os benzodiazepinas, porque tem interações a nível do citocromo P450 e interferem com essa metabolização, acumulando-se as benzodiazepinas e tendo efeitos secundários. Então, como você disse que não tinha interações, eu gostaria de retomar, se é possível, esse jeito, porque os efeitos secundários que podem acontecer, muitas vezes, são pelo estigma atribuídos a CBD, quando realmente tem a ver com a acumulação de benzodiazepinas. Então, eu gostaria de ver se você concorda com essa informação de que, cito como P450, essa competência que tem entre eles, faz que a titulação de benzodiazepinas seja mais alta e tem que ser decrescida, começando com muito baixas doses de CBD. Obrigada. Bem, eu acho que eu vou precisar de um pouco de café para responder essa pergunta, mas
O que será interessante no futuro é estudos que poderíamos utilizar somente o Sativex comparado com outra droga padrão. E gostaria de saber qual seria a comparação com isso e todas as outras, para ter uma ideia. Nós ainda não sabemos exatamente, porque todas as vezes estamos lidando com pacientes que têm um arsenal de drogas. E não estamos lidando somente com drogas, mas a sua metabolização, e nós temos pouco e não conseguimos explorar isso. Nós simplesmente estamos tentando ter a informação se funciona ou não e ir em detalhe para ver o que realmente ocorre ou não. Nós não chegamos nesse nível ainda. Eu acho que há uma oportunidade para começarmos a ver grupos menores de pacientes, como você disse, e analisar detalhadamente e entender o que ocorre nesse grupo e o que ocorre nessa situação que você citou. Mas, como eu disse, talvez depois a gente possa conversar durante o intervalo do café. Eu acho que eu poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, também responder a pergunta que foi feita ao meu colega. Na verdade, é uma questão de dose. Quando falamos sobre dor neuropática e Sativex, nós estamos falando sobre uma fração de 1 miligrama por quilo de CBD, quando falamos sobre a ingestão do paciente, quando falamos sobre CBD para epilepsia em Colorado, enfim, ou qualquer outro tipo, nós estamos falando sobre muitos mais miligramas por quilograma. Então, quando nós estamos falando sobre dose menor de CBD, isso iria inibir enzimas no seu fígado que é responsável por levar para fora a benzodiazepina. Então, quando você pensa nessas crianças, enfim, eles estão tomando muito, então inibe essas enzimas, daí você não faz com que benzodiazepina saia do corpo da mesma maneira, então você tem os níveis mais altos de outros fatores, e isso é algo que pode ser lidado de maneira bem fácil, simplesmente diminuindo a dose do benzodiazepina. Eu acho que foi pensado primeiro um tipo de efeito sedativo do CBD, e não é verdade. Quando você tira o benzodiazepina um pouquinho, na verdade, tira uma questão de dosagem. Quando nós estamos falando sobre dor, eles não recebem tanto CBD, em epilepsia, muito mais. Eu acho que também é interessante a diferença nas dosagens necessárias e como uma dose muito pequena e como muitas vezes os pacientes com 3 doses de Sativex já têm um efeito impressionante, os outros não. Então você daí tem uma dose alta para uma condição completamente diferente, como o Marco falou. Enfim, então nós sabemos que há muito trabalho a ser feito nesse sentido desse tratamento. Maria Antônia, Juliana. Maria Antônia and Juliana, I'm Vera da Ross. I'm the president of Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos, Harm Reduction, redução de danos. E Celia, que é ao meu lado, também é da diretoria. E nós, da redução de danos, sabemos da importância de se pensar separadamente, por vários motivos, o uso recreacional da maconha ou de qualquer droga e o uso medicinal, para que a gente possa incorpore, integre, né, todos os envolvidos, né, de forma legal, judicial e médica. Mas, quando a gente fala no caso de vocês, né, e de todos os usuários de drogas, a gente está falando de pessoas. E pessoas que estão pedindo, como a Maria Antônia colocou, quero ter um uso digno, né? Quero minha dignidade. E todos os usuários de drogas merecem essa dignidade. Então, a Reduc vem fazendo essa luta há 15 anos ou mais, e a gente quer estar junto com vocês, porque nós estamos falando de gente, de pessoas. Tá? Muito obrigada. Professor William, recentemente eu vi em um programa de televisão uma plantação, né, cultivo de maconha na Inglaterra para a produção do Sativex.
E isso me veio à cabeça agora, quando o senhor falou há pouco tempo sobre a dificuldade que foi da autorização do uso da permissão do uso de Sativex lá na Inglaterra, né? Então, eu queria que o senhor explicasse como é que foi que se deu essa autorização para fazer o cultivo e a produção de Sativex lá na Inglaterra. Que tipo de autorização é essa? Se é precária? Quanto tempo dura? Como que funciona a produção do remédio lá? Bem, se pensarmos em 1997 rapidamente aqui, a pessoa que montou a GW Pharma conversou com o governo. Em 1998 ele conseguiu então a permissão para plantar cannabis e depois fazer com que se tornasse um medicamento e depois fazer a pesquisa. Isso recebeu um apoio muito grande do governo, que o governo queria, e deixou-se muito claro que eles queriam fazer com que houve uma diferença entre cannabis para uso recreativo e medicinal. Isso é muito importante ser feito. Todos têm que entender isso, a população precisa entender isso. Então, seguimos adiante, daí começamos o estudo clínico, isso não foi um problema, nós, na verdade, ficamos muito felizes em poder fazer isso. Eu comecei o primeiro estudo clínico sem uma permissão do ministro da Agricultura do Reino Unido. Isso é uma história bacana, mas vamos deixar isso para lá. Mas então começamos dessa maneira e quando chegamos no ponto de realmente analisar os dados e pensar, tá bom, essa é uma droga que nós vamos obter um registro, as coisas não funcionaram muito bem. Eu não sei exatamente por quê, mas eu acredito que havia pessoas que não achavam que havia prova o suficiente para dar apoio a isso. E o que foi interessante é que os canadenses fizeram logo uma permissão temporária e assim seguiram adiante. Então, como eu digo, isso me deixou muito infeliz, feliz por eles, claro, mas infeliz no sentido, fiquei muito triste com o que havia ocorrido conosco e com os nossos pacientes. E exigiram mais estudos clínicos. Quando falam, vamos fazer mais estudos clínicos, eu sempre falo, nós estamos falando sobre muito dinheiro para um estudo clínico, não é barato de se fazer isso. 15 milhões de libras para se fazer um estudo clínico. Então, tínhamos que fazer mais estudos clínicos para mostrar ao governo com um número maior de pacientes. E demorou muito tempo para chegar nesse ponto, até que eles cederam e permitiram que utilizássemos o Sativex. Mas agora estamos numa situação onde há uma organização chamada de Instituto Nacional para Excelência Clínica e eles acham que não há prova suficiente para isso e no sentido da eficácia disso com pacientes. Então, há uma outra luta para ser enfrentada. Como vocês estão enfrentando aí todos os políticos, as autoridades, as agências, e nós também estamos lidando com isso no Reino Unido. Então, é uma luta brava para ser encarada. Isso vai ocorrer em... Nós temos tempo para mais 3 perguntas, então eu gostaria de... Dr. William, aqui, here. Okay. Yeah, I see. Eu tenho síndrome pós-pólio e sou do grupo de síndrome pós-pólio Brasil. Somos cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil com pólio, sem tratamento digno. Só na Unifesp tem um laboratório, que atende em tendas de guerra, mas trabalha. Pelos sintomas que eu estava vendo da neuropatia, do espasmo, distúrbios do sono, é muito similar. Seria indicado também para os pacientes com síndrome pós-pólio? Na pesquisa que vocês fizeram, teve para alguns pacientes com pós-pólio, visto que na Inglaterra tem cerca de 100, 200 mil pessoas com pólio? No, we didn't have any patients. Um paciente. Get it right soon, won't I? No, we didn't have any patients. Não tivemos nenhum paciente com síndrome pós-pólio. E nós
na verdade, lidamos com os analgésicos básicos, mas numa situação como essa, onde você já passou por todos os tratamentos para lidar com dor, onde nós chegamos a um ponto onde nada funcionava, eu diria para você que eu não teria problema nenhum em tentar canabinoides com você. Eu acho que é uma droga bem segura. E assim, e vamos pensar que não há nenhum registro de morte por uso de cannabis. Os efeitos colaterais são bem limitados ou bem restritos. E nós temos um conhecimento bom da droga, já está sendo utilizada há mais de 5.000 anos, então é mais seguro que os opioides, é bem melhor do que eles, enfim. Eu acho que não havia problema nenhum em fazer com que você tentasse usar, mas você teria que estar no Reino Unido para isso. Sinto lhe dizer isso, mas é a verdade. Mas eu acho que por essa realidade, e há muitas condições esqueleto-musculares que exigem algum tipo de tratamento específico e outras síndromes também, e como condições de artrite típica, os mais idosos que não podem passar para operações para cirurgias de joelho, enfim, não podem usar nenhum tipo de opioides e simplesmente utilizam paracetamol para sua dor e não funciona. E por isso, eu diria que já tentamos utilizar Sativex com idosos já com 80 anos de idade, e eu posso dizer que pode sim haver sucesso. Mais uma vez, há um grupo de pacientes como vocês que precisam unir essa informação de alguma maneira e daí levar isso adiante e falar, olha, nós temos essa condição pós-pólio, nós já utilizamos isso e nós coletamos informação. Então, como o Mark disse essa manhã, coleta informação, mesmo que seja entre pacientes, não importa. Como o grupo de epilepsia tem feito, façam isso. A minha pergunta é para a Juliana. Desculpa. Juliana, tirando a época em que você começou a fazer o uso da maconha, do cannabis, para a contratura muscular, espasmos que você citou, qual a medicação que você usa e se é de uso contínuo? E se você observou, após o uso do cannabis, a melhora desse sintoma, não a dor, a contratura. É lógico que não dá para separar. O espasmo. Olha, quando eu tenho espasmo nas pernas, ainda nos membros inferiores, eu fumo essa maconha horrorosa e é como o Gilberto falou mais cedo, é mágico. Realmente tira, a espasticidade acaba, para. Mas, assim, com esse baseado comum, horroroso, funciona 20 minutos. Daí eu tenho que fumar de novo e para de novo. Feito mágica. E eu tomava gabapentina, foram os últimos, e baclofeno, uma dosagem muito alta. Mas eu fui abandonando aos pouquinhos, fui fazendo o desmame. Hoje eu só tomo bupropiona, 25 miligramas de seroquel e maconha. Graças a Deus. Para a Juliana e para a Maria Antônia, a partir do momento que vocês falam que essa maconha ela é uma droga horrorosa, ela vem cheia de xixi e outras coisas que vocês disseram, isso não passa, quando vocês utilizam isso não passa a ser um placebo? Posso responder? Passa a fazer um efeito como se fosse placebo, já que realmente da droga praticamente não contém nada. Oi. Não faz efeito placebo, não. E mesmo essa droga que a gente fala que é suja, prensada, que vem com bicho, já teve caso de vir até a pessoa achar agulha dentro de um prensadinho, mas ela é uma erva medicinal. Então, quando eu tive câncer, mesmo atualmente, eu uso essa erva. E ela mantém, lógico que numa escala menor. Se eu tivesse a oportunidade de usar uma erva
de melhor qualidade, ou até um derivado que a gente poderia fazer no nosso próprio quintal, que seria o óleo. Você entendeu? O efeito seria muito melhor e muito maior. Mas mesmo essa erva prensada, de baixa qualidade, que vem do Paraguai, de não sei aonde, ajuda muito no controle das nossas dores, né, Juliana? Com certeza. E eu queria dizer também que é a última alternativa. Para mim, pelo menos, é a última alternativa. É a minha grande esperança. Eu acho que eu não agradeci o suficiente do Dr. Carline ainda por estar aqui hoje. Eu queria agradecer, mais uma vez, que aqui eu estou trazendo toda a minha esperança, de verdade, porque são 9 anos de dor ininterruptas. Vocês não podem imaginar o que é acordar todos os dias. Hoje, por exemplo, adiantou 10 minutos o espasmo. Começou às 10 para as 5 da manhã. Então, a dor me acorda, o espasmo me acorda. Eu não consigo dormir igual... hoje é final de semana, vamos dormir até 8h30, 9h. Não existe isso na minha vida. O espasmo me acorda todo santo dia, sábado, domingo, feriado. Então, são dores terríveis que, se eu não tivesse esse paliativo, essa droga que a gente chama de horrorosa porque está suja, porque não tem a dosagem certa, eu não sei o que eu poderia fazer. Porque durante a minha gravidez, eu usava bomba de morfina e tomava 7 medicações, anticonvulsivantes, antipilético, Rivotril, etc., essas coisas todas. E eu tive que tirar toda essa medicação para eu conseguir ter minha filha, porque quando eu falei que eu estava grávida, imediatamente o médico falou, olha, vamos marcar um aborto terapêutico, porque a sua condição clínica debilitante não permite que você leve essa gravidez adiante. E como eu falei com ele, fui radical, que eu jamais faria, ele falou comigo, olha, então eu não posso mais ser seu médico, eu não posso abrir mão da sua vida por um embrião. Então, o que eu fiz? Eu não tinha tempo para desmamar, eu já estava grávida. Eu larguei as 7 medicações, eu sei que eu fui meio responsável por isso, mas eu larguei essas 7 medicações e fiquei só com maconha e Rivotril. E, na época da minha gravidez, eu tinha tanto espasmo que eu ficava deitada no chão, porque se eu ficasse em cima de alguma coisa, eu rolava e caía. Então, eu tinha os espasmos no chão, já para diminuir o que o espasmo traz, né? Porque eu machucava muito, meu espasmo era muito, muito forte. É isso. Quer falar? Posso falar? Eu gostaria de falar, inclusive para a Juliana, né? Para todos, uma experiência que eu tive há pouco tempo, porque eu tenho a fibromialgia, eu troquei o remédio pela maconha, com acompanhamento médico. Mas quem tem fibromialgia, a gente sempre tem uma dor. Por exemplo, aqui eu estou com dor. O remédio tira, vamos supor, 80% da dor, que eu substituí pela maconha, que tira também os 80%. Mas sempre a gente tem uma dorzinha. Então, agora eu estou com dor, dói aqui, dói aqui. E eu tive uma experiência que eu gostaria até de passar, inclusive para a Juliana. É tão fácil a gente poder ter uma qualidade de vida melhor. Eu tenho um amigo que ele fabrica o óleo para a esposa dele, que tem câncer, só para ela. Mas eu tive uma oportunidade, ele me deu para experimentar uma gotinha. Uma gotinha. Eu fiquei 12 horas sem o mínimo de dor. Uma gotinha. Então, isso que é a minha luta. Eu posso fabricar esse remédio no meu quintal. Nós podemos, né, Juliana? E muitos outros também. A gente não passa um momento sem dor. A dor é ininterrupta. Fiquei 12 horas sem dor. É meu sonho. Eu ligava para minhas amigas. Passar um dia sem dor, eu acho que eu vou gritar, foi bárbaro. Ligar e tuitar. Eu ligava para as amigas. É bárbaro. É meu sonho. A gente vai se ligar ainda. Com certeza. Eu queria passar a palavra para a doutora Raquel, que quer comentar um pouco a respeito do efeito placebo. Todas as drogas, todos os medicamentos têm efeito placebo. Alguns mais, outros menos.
Mas o mesmo efeito placebo se é legítimo, se para elas é útil. Mas não quanto a maconha de mala qualidade, igualmente THC. Terá pouco, terá muito, não tem dosagem, mas tem. Mas esse exemplo que ela deu, que quando ela experimentou com um extrato, um concentrado, ficou mais tempo sem dor. Essa fala de que não é somente placebo, mas os ensaios clínicos têm que ser feitos com placebo. E o cannabis pode ter até 20% de efeito placebo, mas não é todo placebo. A gente já está na hora de encerrar essa mesa. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Eu acho que tem um elemento muito importante, né? Quer dizer, de um lado, a questão do estudo, da investigação científica, as pesquisas nessa área que estão retomando nos últimos tempos e que devem ter um alcance muito maior. Experiências clínicas, como a que o Notcut nos traz. Só que isso tudo, eu acho que a gente tem que ponderar que, sem desvalorizar isso de forma nenhuma. Eu, como pesquisador, como médico, eu valorizo isso e eu acho que isso é central, isso é a minha prática também. Mas quando eu ouço, por exemplo, o depoimento de Juliana ou da Maria Antônia, eu fico bastante indignado delas se contentarem, precisarem se contentar com uma maconha de péssima qualidade, com muito pouco princípio ativo. E aí eu acho que é lamentável que exista esse contraste, o quanto que a gente já sabe da eficácia, da eficiência, da possibilidade de um uso terapêutico e a gente não consegue implementar isso para quem realmente precisa. Eu acho que isso causa uma indignação na gente e eu acho que a gente precisa mudar isso. Eu vejo que talvez a melhor maneira seja através de legislação mesmo. Eu acho que pode ser uma sugestão interessante. Agora, eu não sou da área jurídica, eu posso dar bastante palpite na área médica, na área de tratamento, de pesquisa. Mas talvez a gente pudesse consultar o pessoal da área jurídica para saber se não seria uma estratégia melhor. Possível. Então, eu acho que todos nós, eu concordo com você e acho que a maioria dos que estão aqui também concordo. Eu acho que a gente precisa modificar a opinião dos que não estão aqui, das pessoas que acabam tendo, às vezes, uma postura decisória importante, né? A gente tem que pensar nessas estratégias de modificar a opinião pública. Bom, a gente tem um tempo contra a gente, então eu queria, para a gente não atrasar a continuidade dos trabalhos, a gente terminar por aqui e agora fazer um intervalo para o café. Obrigado.